Alguma vez passou pela sua cabeça como o nosso mundo, que um dia era basicamente uma rocha nua, se transformou nesse planeta verde que a gente conhece? Pois é, a gente vai mergulhar agora numa saga incrível de 500 milhões de anos para entender exatamente isso, como as plantas saíram da água e conquistaram a Terra, desde os primeiros organismos bem rasteirinhos até as árvores gigantescas. E o nosso roteiro vai seguir 5 grandes saltos evolutivos. Cada um deles foi uma inovação que, olha, mudou completamente as regras do jogo e transformou o planeta. Preparados? Então vamos começar essa viagem. E a nossa história começa com elas, as briófitas. Pensa nelas como as verdadeiras pioneiras, as primeironas que ousaram sair da segurança da água. Foram passos super corajosos, mas elas ainda precisavam manter um pé, ou melhor, um rizoide, ali, no mundo aquático. Ah, musgos. Todo mundo conhece, né? Mas olha, o grupo das briófitas é bem mais do que só musgo. Ele inclui também as hepáticas e os antóceros. E tecnicamente a gente chama esse grupo de parafilético. O que isso quer dizer? É um jeito chique de dizer que, apesar de todos terem um ancestral em comum, o grupo não inclui todos os descendentes desse ancestral. É tipo tirar uma foto de família e deixar uns primos de fora, sabe? E aqui tem um detalhe que faz das briófitas seres únicos, o ciclo de vida delas. Aquela parte verdinha que a gente chama de musgo é a geração principal, o gametófito, que só tem um conjunto de cromossomos, ele é haploide. A outra geração, o esporófito, que é diploide com 2 conjuntos de cromossomos, é aquela hastezinha que cresce em cima do musgo, e ela é totalmente dependente dele. Guarda bem essa informação, porque em todas as outras plantas que a gente vai ver, essa relação é exatamente o contrário. E mesmo sendo plantas consideradas simples, a diversidade delas é surpreendente. Aqui à esquerda, a gente tem uma hepática, com o corpo mais achatado, parecendo uma fita. Já à direita, um musgo, com aquela aparência folhosa que a gente já conhece e com as pequenas hastes, os esporófitos, crescendo nele. São 2 estratégias bem diferentes para viver no mesmo tipo de ambiente. Essa tabela ajuda a gente a resumir as diferenças. Dá para ver as distinções na estrutura dos rizóides, por exemplo, mas o ponto que realmente nos interessa, especialmente na área da farmácia, está bem aqui. As hepáticas. Elas produzem os tais corpos oleíferos únicos. Pensa nisso como se fossem pequenas usinas químicas, produzindo compostos como os terpenos que servem de defesa. E para nós, esses compostos representam um potencial bioativo gigantesco. É por isso que essas plantinhas são tão estudadas e usadas na medicina há séculos. O próximo grande salto evolutivo foi a solução para um problemão: como crescer para cima. A resposta foi a invenção de uma infraestrutura interna. O tecido vascular foi como desenvolver um sistema de encanamento e vigas de sustentação, tudo junto. E foi isso que permitiu que as plantas se tornassem os primeiros arranha-céus do mundo natural. E aqui está a grande virada de chave, a invenção do xilema e do floema, um sistema de transporte interno. Isso foi simplesmente revolucionário. De repente, as plantas podiam levar água das raízes até as folhas e, ao mesmo tempo, levar o açúcar produzido nas folhas para o resto do corpo. Isso não só permitiu que elas crescessem para cima, mas também inverteu o jogo do ciclo de vida. A partir daqui, o esporófito se torna a geração dominante. Essa nova tecnologia vascular acabou dando origem a 2 linhagens com designs de folhas bem diferentes. De um lado, as licófitas, com seus microfilos, que são folhas bem pequenas e simples. Do outro lado, as monilófitas, como as samambaias, que desenvolveram os megafilos, que são folhas maiores, com veias ramificadas, verdadeiros painéis solares, muito mais eficientes para fazer fotossíntese. E aqui, olha que interessante. A gente tem a preparação para o próximo grande ato. Dentro desses grupos surgiu uma coisa chamada heteroesporia, a produção de 2 tipos de esporos, um masculino e um feminino. Essa inovação foi, sem exagero, fundamental porque foi ela que abriu o caminho para a evolução da semente. Vamos então avançar para as gimnospermas e a sua invenção que mudou tudo de novo: a semente. Uma estrutura que finalmente libertou a reprodução das plantas daquela dependência total da água líquida para acontecer a fecundação. O nome aqui já entrega tudo. Gimnosperma vem do grego e significa literalmente semente nua. É que, diferente das plantas com flores, os óvulos e as sementes delas se desenvolvem expostos, geralmente naquelas escamas das pinhas, sabe? Sem a proteção de um ovário que viraria um fruto. As gimnospermas que a gente vê hoje se dividem em 4 grandes grupos. Temos as cicadáceas, que parecem umas palmeiras, o fóssil vivo Ginkgo biloba, e as coníferas, claro, que todo mundo conhece. E aí tem as ginetófitas. Esse grupo é fascinante. E o exemplo perfeito para a farmácia é o gênero Ephedra.
É dele que se extrai a efedrina, o estimulante descongestionante poderoso. Mais uma vez, a história evolutiva da planta definindo a química dela. E então chegamos ao clímax da evolução das plantas, as angiospermas. As inovações delas, a flor e o fruto, podem ser vistas como uma estratégia de marketing evolutivo simplesmente brilhante. E foi isso que levou à sua diversificação e domínio ecológico sem igual. E aqui está a grande sacada. O óvulo fica protegido lá dentro de um ovário. A flor? Bom, a flor é um anúncio luminoso, uma propaganda para atrair polinizadores, garantindo uma fecundação muito mais eficiente. E depois de tudo, o ovário se transforma no fruto. Uma embalagem perfeita que protege a semente e ainda convence o animal a fazer o trabalho de espalhar ela por aí. É uma estratégia completa, do começo ao fim. Certo, mas com tantas espécies, como é que se organiza tudo isso? A resposta moderna é o sistema APG. Antes, os cientistas classificavam as plantas só pela aparência, mas isso podia ser bem enganoso. O APG usa o DNA para construir a verdadeira árvore genealógica. E por que isso é tão crucial? Porque plantas que são parentes próximos, mesmo que não pareçam nem um pouco, tendem a compartilhar rotas químicas semelhantes, e essa informação, para quem busca novos fármacos, vale ouro. Com a APG, aquela ideia antiga de dividir tudo só em monocotiledôneas e dicotiledôneas foi atualizada. A história é mais complexa. A árvore da vida das angiospermas começa com umas linhagens bem antigas, as basais. Depois, tem um ramo que leva as magnolídeas. E, finalmente, temos os dois ramos de maior sucesso, que reúnem a imensa maioria das espécies, as monocotiledôneas e as eudicotiledôneas. E aqui estão as características clássicas que ajudam a gente a diferenciar esses dois gigantes. O número de cotilédones, o padrão das nervuras nas folhas, como os feixes vasculares se organizam no caule e o número de peças das flores. São padrões gerais muito úteis para identificar as plantas em campo. Ufa! Agora vamos juntar tudo isso. Essa jornada evolutiva toda pode ser vista como uma série de soluções geniais para os enormes desafios da vida em terra firme. E essa linha do tempo resume bem a nossa história. Desde os primeiros passinhos tímidos das briófitas, passando pela revolução do sistema vascular, a invenção da semente que mudou tudo, até a explosão de diversidade das plantas com flores, que é um evento bem mais recente na história do nosso planeta. No fundo, a gente pode enxergar duas grandes estratégias de sobrevivência. As briófitas são tolerantes à dessecação, ou seja, elas podem secar e depois se reidratar. Já as plantas vasculares seguiram um caminho completamente diferente. Elas desenvolveram a homeoidria, um sistema super complexo para manter a água interna sempre constante. É uma abordagem totalmente oposta para o mesmo desafio. E assim, a gente termina com uma reflexão. Cada um desses saltos evolutivos, desde as defesas químicas lá das hepáticas até os compostos complexos das flores das angiospermas, representa um laboratório natural que está funcionando há 500 milhões de anos. Para a farmácia, entender essa história não é só curiosidade botânica, é como ter um mapa que pode nos levar à próxima geração de medicamentos.